Olá pessoal, bom dia. Iniciando a 94ª edição do nosso WebESA, que essa semana completa 100 edições, vai completar 100 edições na quinta-feira, com a participação especial do nosso presidente Rafael Horn, um projeto que começou lá em março e, como eu disse, já vai avançar, vai atingir a sua edição de número 100. E hoje, no dia de hoje, agora às 11h30, atrasamos um pouquinho, nós teremos a presença muito especial aí do meu amigo Gilberto Lopes Teixeira. Ele vai conversar com a gente sobre advocacia, vai conversar com a gente sobre a prática da advocacia, sobre a importância da advocacia nesses tempos de pandemia e tudo mais. Gilberto, meu amigo, bom dia. Queria te agradecer mais uma vez por estar presente aqui na 94ª edição desse nosso projeto. Eu estava contando um pouquinho para o pessoal aí a nossa trajetória, né? Nós estávamos com 250 cursos já formatados na modalidade presencial de março até setembro desse ano, até outubro desse ano, na ESA. A ESA que fez, no ano passado, o seu recorde de cursos online na história, de cursos presenciais na história, na sua história. Foram 218 cursos presenciais em todas as subseções do estado. É mais do que um curso presencial por dia útil. E aí a gente vinha focando no presencial e já se planejando para o online. E aconteceu tudo isso, a gente teve que suspender os nossos cursos presenciais e focar 100% no online. E de lá para cá já temos mais de 300 horas produzidas no online. Mas como eu disse, a ESA não para e a gente acabou tendo que se adaptar, e uma das adaptações que a gente teve que fazer foi justamente essa, e esse projeto que já está em andamento aí desde março. Sr. Gilberto, mais uma vez, eu queria agradecer, vou fazer uma rapidíssima apresentação, até porque o Gilberto ele dispensa qualquer tipo de apresentação. O Gilberto Lopes Teixeira, além de advogado atuante, é também professor, é coordenador de curso de Direito aqui em Santa Catarina, é presidente do Instituto de Advogados de Santa Catarina e também secretário-geral do Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil. Gilberto, é uma grande honra te receber aqui no nosso WebESA, né? O Gilberto, como sempre, tem muita coisa boa para nos trazer, e o título que ele deu para essa nossa fala já é instigante, né? A importância da advocacia entre pandemia e pandemônios, né? Gilberto, obrigado mais uma vez, eu te passo a palavra, fica à vontade para a gente bater esse papo aqui com a advocacia catarinense, e quero cumprimentar uma série de pessoas que estão entrando aqui, amigos nossos, que vieram te prestigiar. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcos, sempre uma honra estar com um senhor, com um amigo. Vou, obviamente, saudar por uma questão de protocolo, né? A ESA, pelos 30 anos que recentemente comemorou, acompanhei a live e já começo aí na informalidade da minha fala para dizer que me emocionei com a fala do professor Marcos, percebi a emoção daquela sessão, não só por ser uma sessão ritualística, mas também uma sessão de grande importância pelos que sucederam o amigo na gestão da ESA, né? Então, percebe-se que quando a emoção fala num discurso daquele, é sinal de que nós fazemos as coisas com amor, com carinho e com denodo. Então, cumprimentando o doutor Marcos Borges, eu cumprimento a toda a diretoria da ESA, cumprimento a todos os advogados que aqui estão, acadêmicos, juristas, a toda a diretoria da OAB, que tem feito um trabalho muito, muito responsável diante dessa situação. Cumprimento a Caixa de Assistência de Advogados, toda a sua diretoria, em nome da doutora Cláudia, que também, além de ter sido vítima, uma das primeiras vítimas aí do contágio do corona, né? Mas tem sido uma guerreira buscando tranquilizar aí em momentos tão difíceis para a advocacia catarinense. Cumprimento também a Cicobi Advocacia, que fez projetos interessantes para tentar solucionar e ajudar os advogados, a OAB Prev, aos membros do IASC, aos membros do Colégio de Presidentes
Eu estava, sim, na Secretaria-Geral e no ano passado fui para a vice-presidência e também gostaria de cumprimentar também os nossos jurisdicionados, aqueles que buscam o conhecimento e também os advogados jovens, os mais antigos também, até porque, doutor Marcos, já começa a minha primeira crítica, que essa pandemia nos demandou corrermos para o mundo tecnológico, só que o mundo tecnológico diretamente exclui advogados mais antigos, que têm dificuldade com redes sociais, com todas essas plataformas e sistemas. Então, e aqui eu tenho liberdade e já pedi autorização para usar o nome, por exemplo, do Dr. Carlin, Dr. Sidney Guido Carlin, um dos maiores advogados trabalhistas do nosso estado, com mais de 100 mil ações protocoladas, que de uma hora para outra foi expulso da advocacia sem nunca ter respondido um único processo ético disciplinar. Ele foi expulso pelos meios tecnológicos. De um dia para a noite, o papel deixou de existir, foi para o PJE, SDI, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, nós temos que também não só nos preocuparmos com a jovem advocacia, que inicia agora, mas também, com todo carinho, uso o termo velha guarda, aqueles que denotaram aí tempo e muito espaço por essa situação em que vivemos hoje em dia. Aos que ainda não conhecem o Instituto foi a primeira e mais antiga associação de advogados, fundado em 1º de novembro de 31. No ano seguinte, auxiliou a implantação da primeira faculdade de Direito, no dia 11 de fevereiro de 32, quando aqui, doutor Marcos, só tinha 155 advogados habilitados para funcionar no Estado, né? E no ano seguinte, em 1º de janeiro de 33, fundou a OAB. E assim aconteceu em cada estado da região. Eu farei aqui uma percepção, ora como advogado, ora como presidente do Instituto, ora como cidadão. Então, farei aqui algumas leituras e releituras de algumas percepções minhas que tenho acompanhado ao longo desses meses, né? Como pandemia, obviamente, dispensa maior comentário, já estamos cansados de saber essa repercussão negativa, o que é efetivamente uma pandemia, uma doença que vai se espalhando por regiões, por países, por continentes, de maneira que são tão antigos quanto são a humanidade, né? E são de fato previsíveis. Aqui, se nós colocarmos aí no YouTube o Obama falando da pandemia, o Bill Gates falando da pandemia, já era previsível que mais dia, menos dia, nós iríamos enfrentar mais uma pandemia. O que assusta nessa pandemia, presidente Marcos, é que nós temos uma velocidade de proliferação desse vírus nunca antes visto na humanidade. E isso se dá pela globalização. Hoje os países estão conectados, né? Eu estava vendo um depoimento certa vez, o local mais distante no mundo, você consegue chegar em 48 horas com voos comerciais. Então percebam que antigamente, né, a peste negra, lá em 1333, que matou mais de 50 milhões de pessoas, mas levaram aí de 1333 a 1351 todos esses anos para ceifar 50 milhões de vidas. E hoje a velocidade das pandemias, elas ocorrem numa velocidade estratosférica, né? Agora peço licença, professor Marcos, para dizer algumas pandemias mundiais que nós tivemos na nossa história, né? Peste negra, 50 milhões, tuberculose, 1 bilhão de mortes, varíola, 300 milhões de mortes, gripe espanhola, 20 milhões, tifo, 3 milhões, febre amarela, 30 mil, sarampo, 6 milhões, malária, 3 milhões, AIDS, 22 milhões e a Covid. Peguei ontem às 11 horas da noite, quando revisava esses números, 645 mil mortos no mundo e no Brasil 87.737. Então percebam, e aqui não estou minimizando as consequências da Covid, mas percebam, meus colegas, e aqui já deixo os meus pêsames a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Numa guerra é inevitável não haver baixas, né? E essa é uma guerra contra a pandemia, mas percebam que os números simbólicos da Covid, 87 mil, em relação a todos esses números, milhões e bilhão, que nós já tivemos de mortes, ainda é uma realidade que ainda está engatinhando. Mas vamos adiante.
Uma verdade que nós sabemos é que toda pandemia tem começo, meio e fim. Nós ainda não sabemos se estamos no começo, no meio e no fim do coronavírus, mas sabemos que haverá um fim. E digo mais, todas essas situações já começam a demandar da advocacia um novo profissional, um novo olhar. Novas demandas estão surgindo, né? Então, nós estamos percebendo, professor Marcos, que não basta você ter uma hard skill, o conhecimento, o empírico, né? Fazer uma graduação, fazer um mestrado, um doutorado e assim por diante. É preciso que o novo profissional desenvolva o que a gente chama das soft skills, as habilidades de negociação, as habilidades de liderança, a resiliência, o olhar ético, a solidariedade para com o próximo. Então, essas questões a gente já começa a perceber nessas diferenças, né? Mas é sempre importante dizer que a pandemia ela se comporta de maneira diferente em cada país. Queira pelas diferenças estruturais, queira pelas diferenças econômicas, socioculturais e queira pela educação de um povo, né? E por que eu digo isso? Porque nós vimos aqui no início da pandemia muitas pessoas correndo para os supermercados, comprando lá 15 fardos de papel higiênico. Olha, eu não sou muito bom em fazer cálculo, mas 15 fardos de papel higiênico dá aí uma certa quantidade de meses aí para a pessoa poder usar descansadamente o banheiro, né? E aí, na medida que você pega lá 15 fardos, você vê pessoas que deixaram de ter a oportunidade de comprar produtos dos mais variados e de grande necessidade, né? Então, professor, eu faço essa reflexão. Nós precisamos ter a alteridade de nos colocar ao lugar do outro, né? E isso a advocacia tem cumprido com o seu mistério. Nós não fazemos um juramento bonito, dizemos, nós vamos honrar a Constituição, as nossas prerrogativas e as nossas leis quando não tem pandemia. E agora vamos nos esconder nos nossos escritórios, nas nossas casas e vamos esperar a pandemia. A advocacia está nas ruas. A advocacia está sentindo o cheiro do povo, passando fome, passando necessidade, sabe? Então, essa situação é que me deixa muito orgulhoso pela profissão que escolhi, muito orgulhoso de saber que professores, que outros advogados estão na linha de frente, colocando em risco a sua vida e a vida de familiares, né? E faço alguma comparação para a gente entender que os noticiários que a gente vê, por exemplo, no mundo, na Itália, em qualquer outro país de primeiro mundo, são muito diferentes do nosso. E aqui eu uso 2 exemplos. Se nós formos em qualquer país de primeiro mundo, lá vai ter uma placa pare, stop, e nós vamos parar efetivamente o carro, olhar para todos os lados e vamos continuar, independente do horário, independente das circunstâncias. Aqui nós temos uma placa de pare, que a última coisa que se faz é efetivamente parar. Você dá uma olhadinha e toca. Até porque se você parar quando não vier movimento, vão pegar e vão lhe dar uma barroada pela traseira do seu carro, né? Então percebam que ao mesmo linguajar, o mesmo sinal linguístico, né? E aí Saussure falava a diferença entre langue e parole, o que representa e figuras semânticas, a gente tem o mesmo sinal gráfico, mas com efeitos diferentes em 2 comunidades diferentes. Fila da Disney. O americano fica lá 2 horas esperando para ir no brinquedinho dele. Chega o brasileiro, fica uma pessoa lá esperando 2 horas. Quando chega a vez dele, ele dá uma piscadinha, aparece 10 pessoas na frente da fila. E é essa comunidade que tem que enfrentar a pandemia agora, né? Eu tenho uma frase, professor, que eu digo que o coronavírus pode até mudar alguns procedimentos de higiene, mas ele jamais vai mudar o caráter das pessoas. Pelo contrário, se a pessoa é ruim, ele potencializa a ruindade da pessoa. Se a pessoa é boa, ele potencializa a fraternidade da pessoa. Então, nesse sentido, eu vejo com ressalvas muitos dos comentários e de algumas atitudes que nós estamos vendo aí. Estamos preocupados com a Covid? Sim, mas nós não podemos viver uma vida de poliana e achar que podemos ficar nas nossas casas. A fome mata mais que o Covid. Foram 5,2 milhões de brasileiros desnutridos em 2015 e 2017. A miséria, nós temos 13,53 milhões de mortes no mundo. Violência, em 2017, 65 mil homicídios. Analfabetismo, o país tem 7% de analfabeto.
e aí o nosso judiciário quer que nós migramos de uma hora para outra para audiências telepresenciais. E aí aqui eu vou fazer um contraponto entre pandemia e o que eu chamo de pandemônio. E aqui, definindo pandemônio, quando um aglomerado de pessoas busca criar uma situação desfavorável, tirar vantagem, desrespeitar, enfim. Vamos mais adiante, professor Marcos. Eu estou tentando, todo dia, levantar, assistir o noticiário de manhã, assistir o noticiário do meio-dia e o noticiário da noite. Eu tentei alguns meses e eu confesso que eu comecei a ficar deprimido. Eu tenho 46 anos, comecei a pensar que a minha morte estava chegando, comecei a pensar em fazer um testamento, comecei a pensar na vida e me arrepender das coisas que não fiz. E a mídia faz um desfavor. A mídia cria uma ideologia, seja lá de esquerda ou de direita, não entrarei nesse mérito, mas a mídia cria factoides, fake news, com objetivos dos mais variados. Queira para manter o status quo, queira para manter um poderio econômico, queira porque são patrocinadores. E nós, advogados, nós que somos o primeiro juiz da causa, nós temos que ter essa sensibilidade para não sermos contaminados. E a mídia tem um papel fundamental. Se você pegar e ver muitos comerciais de carros novos sendo lançados, você vai olhar para o seu carro que tem 1 ano de uso e vai começar a lhe dar a vontade de mudar de carro, né? É a linguagem subjacente, é a linguagem inconsciente, né? A gente dorme, mas o inconsciente não dispensa essas reflexões. Outra coisa que estamos vendo, alguns políticos oportunistas, né? Usar a Covid para fundo eleitoral, para se criar espaço, isso é inadmissível, né? Num país em que nós temos pessoas aí sendo contaminadas, leitos dos mais variados lugares do país lotados. Isso é algo assim que me causa uma ojeriza imensa, né? Gestores públicos despreparados. Nós temos um caos antes da pandemia. O Brasil já vivia um caos, né? E não vou aqui dizer quem eram os culpados. Freud já dizia qual a nossa corresponsabilidade pelo caos que se apresenta. Mas, obviamente, que a pandemia potencializou isso, né? Nós temos aqui, atualmente, 210 milhões de especialistas em Covid. Todo brasileiro se acha especialista em Covid. E aí, o que acontece? Nós dificultamos o tratamento da Covid. Por quê? O remédio A é bom. Aí, os 210 milhões de pessoas vão atrás do remédio. Ah, não. Ficar 15 segundos sem respirar melhora o pulmão. Aí fica todo mundo lá 15 segundos. E daqui a pouco nós estamos numa paranoia existencial. A gente já não sabe se falar que tem que tomar água de cabeça para baixo, está todo mundo tomando água de cabeça para baixo. Então, um apelo que eu faço. Vamos confiar na comunidade médica, nos pesquisadores do nosso país, nos pesquisadores do mundo. Nós temos várias entidades que têm crédito para desenvolver esse tipo de estudo, né? Nós somos advogados, nós não somos médicos, nós não somos pesquisadores. Então, nós vamos focar no quê? Naquilo que nós nos preparamos. Defender direitos individuais e direitos coletivos. E nós temos visto aí um pandemônio de ilegalidades, né? Decretos proibindo ir e vir, decretos que mandam algemar pessoas porque não querem ir para suas casas, sabe? É algo que nem na ditadura, tanto se fala da ditadura, nem na ditadura nós percebemos, né? E não venham me dizer que nós temos que ficar em casa, porque senão vai morrer, ou isso ou aquilo. Nós temos que nos pautar em informação técnica. Deixemos que médicos e cientistas façam isso. Somos carentes de políticas públicas. O nosso país sabe que nós não temos leitos, não é por causa da Covid. Professor, nós não temos leitos porque nós não investimos em saúde. Nós não temos educação porque nós não investimos em educação. Nós não temos sistemas com credibilidade por falta de uma política pública adequada. Então, nós não podemos ser inocentes e deixar que culpem a Covid pelo mal da humanidade e pelo caos do nosso país. E digo uma ressalva, não é dado ao Poder Judiciário legislar
Nós temos a situação da tripartição dos poderes. Cada poder tem sua competência, seu direito, seus deveres. Nós temos visto aí na pandemia, professor, o judiciário usurpando o poder que não lhe cabe. O judiciário tentando criar legislação que não lhe cabe. Deixemos que cada ente faça a sua parte, né? Há uma diferença que eu gostaria de deixar bem claro. Eu não sou contra o isolamento social de forma alguma, mas há uma diferença técnica entre isolamento social e isolamento elitizado. Isolamento social são pessoas de grupo de risco, são idosos, são pessoas que têm alguma outra doença, e essas pessoas, sim, eu sou solidário e assumo, devem ficar em casa sob isolamento social. Agora, isolamento elitizado, defender castas sociais que fiquem em casa enquanto o povo vai trabalhar e buscar a riqueza desse país, as arrecadações de impostos estão caindo a cada momento, e o funcionalismo público em casa, no home office, nós temos jovens funcionários públicos que não têm qualquer tipo de enfermidade, 30 anos, no ápice da sua vida intelectual e física. Essas pessoas têm que ir para a rua trabalhar. Essas pessoas têm que botar máscara, botar gel e tocar esse país. Não pode a advocacia e outras profissões assumirem sozinha esse encargo. Esse encargo é de toda a sociedade. E isso eu chamo de pandemônio. Nós não podemos imaginar que um decreto-lei que mande todo mundo ficar em casa. Quem vai colher o lixo das nossas casas? Quem que vai atender os nossos familiares doentes nos hospitais? O mesmo juramento que a advocacia fez a magistratura, fez o funcionalismo público, fez médico, fez dentista. Estamos todos no mesmo barco, mas nem todos querem estar no mesmo barco, professor. Esse pandemônio há que parar, né? Então, vamos adiante. Nós temos também já iniciando as consequências desse mundo tecnológico. Pessoas tendo síndrome de burnout, saem exaustas. Eu não sei, eu vejo o professor, vejo a sua esposa fazendo lives e advocacia, e isso e aquilo. Chega ontem, professor, eu entrei às 9 horas no escritório e saí às 2 da manhã, e hoje às 7 da manhã eu estava aqui. É ler e-mail, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é Tinder, é tudo tecnológico. Então percebam que hoje a nossa estrutura fisiológica não é preparada para esse brilho todo que nós recebemos nos olhos, vistas secas, dores nas costas. Todo mundo ganhou peso nessa pandemia. Está todo mundo ansioso, todo mundo comendo, sabe? Então aqui eu também faço uma menção à nossa conselheira federal, a doutora Sandra Krieger, que criou aquela cartilha que discute a saúde mental. Nunca foi tão importante discutirmos a saúde mental dos nossos advogados, dos nossos profissionais. Está todo mundo carente, está todo mundo preocupado. Eu soube, professor Marcos, a Caixa de Assistência auxiliou financeiramente mais de 4.000 famílias de advogados em dificuldade. Ora, se nós temos 4.000 famílias de advogados em dificuldade, quem dirá o pobre do jurisdicionado? Como que nós vamos imaginar que essas pessoas vão poder acessar audiências telepresenciais com telefones pré-pagos? Ficar esperando 20, 30 minutos ser chamado? Acabou o crédito do sujeito. Sabe? A advocacia sempre foi, e mais do que nunca será, uma ferramenta de combate à desigualdades sociais, transformação social. O advogado tem a possibilidade de transformar o seu cliente e inseri-lo dentro de uma sociedade justa, né? O nosso aprimoramento, e aqui meu louvor à ESA, que tem rompido assim barreiras, tem desenvolvido plataformas, tem feito o máximo possível para atender toda a nossa comunidade, né? O direito sempre segue o fato social. Então, a gente sabe que nós estamos sempre atrasados em relação à pandemia. Mas há, sim, no arcabouço jurídico, meios de nós criarmos situações para trazer conforto e segurança. Entrarei agora, professor, rapidamente, no que me vem à mente,
que é, na parte da advocacia trabalhista, a qual é o meu nicho, falar das audiências telepresenciais. E aí aqui eu intitulo elas como pandemônio processual. E por quê? Porque elas desrespeitam completamente o nosso ordenamento jurídico. Elas ferem a Constituição de morte, elas ferem a própria CLT, elas ferem o CPC, elas ferem o uso e o bom costume, elas ferem, acima de tudo, aquele bom senso que eu falava anteriormente, né? Então, aqui, eu também quero registrar a minha gratidão pelo apoio que a OAB, que a ACAT, que o IASC tem dado à advocacia trabalhista e todos os outros ramos da advocacia, que não tem poupado esforços para que a gente possa trazer a segurança jurídica ao jurisdicionado. Se nós vivêssemos, obviamente, num país perfeito, onde as pessoas não mentem, onde tudo funciona, onde a internet é como na Suíça, na rua, de graça, obviamente eu seria favorável às audiências telepresenciais. Mas antes da pandemia, já havia 50% das demandas trabalhistas por falta de pagamento de verba rescisória, já havia tentativa de mentir dentro das audiências presenciais, o que dera dizer agora, professor Marcos, e que afastados do juiz, nós nos sentimos no direito de talvez aumentar um conto, falar alguma coisa que não é bem a verdade, e essa é a preocupação da advocacia. A desembargadora Maria Heleda, a ex-presidente do TRT, ela dizia que entre a celeridade que se busca na Justiça do Trabalho e a segurança, nós temos que optar pela segurança. Se estão preocupados com a celeridade, vamos focar o nosso viés nas execuções, nas audiências de conciliação. Não é hora de a gente criar uma nova CLT pandêmica, não é hora de criar um CPC pandêmico. É hora de nós nos debruçarmos nas ferramentas que nós temos. O Estado já é omisso por si só. Nós não podemos dizer ao Estado que essa omissão vai causar prejuízos a nós durante as audiências de instrução. Até porque são nas audiências de instrução que a prova testemunhal é convalidada. E aí o que acontece, professor? Acontece que depois que a prova testemunhal é feita, não há recurso que vá conseguir desdizer o que foi dito ou o que foi imaginadamente dito nas audiências. Se querem gravar as audiências, ótimo, vamos gravar as audiências integralmente, não só o depoimento. A maioria das nulidades processuais acontecem não é só durante o depoimento da parte ou da testemunha. É quando o procurador faz alguns requerimentos que é indevidamente indeferido, é quando a gente percebe que o que vai para uma ata não é posto como efetivamente acontece. Então, assim, falar de princípio de cooperação e solidariedade para um povo que antes da pandemia já tinha dificuldade em estabelecer uma relação saudável entre empregado e empregador, me parece aí uma visão ingênua, professor, né? Para não dizer outra coisa. Num país de analfabeto, como que vamos falar de tecnologia? Num país de pessoas que não têm acesso à internet, e aqui eu peço licença para dizer para vocês um dado que não é meu, mas para que a gente entenda. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, ele fala o seguinte, professor, um em cada 4 brasileiros não tem internet, ou seja, 25% da população. Dos 39% dos brasileiros, não tem internet no seu computador. Apenas 58% dos brasileiros têm acesso à internet pelo celular. 58%. 1% da classe A não tem acesso à internet. 5% da classe B não tem acesso à internet. 20% da classe C não tem acesso à internet. 50% da classe D e E não tem acesso à internet. Então, 50% da maioria do jurisdicionado que depende do acesso à justiça que está sendo suprimido, que está tendo tolhido o seu direito. Então, essas audiências presenciais, professor, elas me causam uma certa ojeriza pela fragilidade, né?
Sem falar também, e aqui eu posso até usar alguns dizeres do próprio professor e juiz Alexandre de Moraes da Rosa, e que ele dizia das fraudes das audiências telepresenciais, em que a testemunha recebe um roteiro, ou ela recebe um teleprompter, né? Então, aqui, ó, eu estou conversando com o senhor, talvez o senhor não tenha nem percebido, mas volta e meia eu dou uma olhadinha na minha cola ali e jogo a informação para o senhor. Está entendendo? E não vamos ser inocentes. O mundo lá fora é assim, né? Vamos sair dos nossos castelos de Grayskull e imaginar que o mundo é perfeito, porque ele não é. Né? Se nas audiências presenciais já aconteciam essas tentativas, eu não tenho a menor dúvida que ela vai acontecer. Professor, na pandemia, eu tive que ter uma internet que era 10 GB, tive que contratar uma de 50 GB. Eu estou aqui um pouquinho mais bonito, mais iluminado, porque eu tive que gastar 600 pila num negócio aqui diferente, que para mim até então isso aqui era para maquiagem de mulheres. Né? Então agora estou eu aqui com essa tubo redondo aqui, fazendo as minhas lives e tal. Então, enfim, é essa questão de insegurança que deve ser combatida. Esse pandemônio processual que me causa ojeriza. Né? Nós temos que ter, sim, a sapiência de entender quando é possível fazer uma audiência de instrução processual. Mas, com todo respeito aos juízes, quem melhor sabe as condições não são eles. É o próprio advogado. O advogado, quando entrevistou o seu cliente, sabe da dificuldade do seu cliente. A testemunha sabe que é. Fora as outras questões, como é que eu vou contraditar uma testemunha se o meu cliente não está do meu lado e falar, doutor Gilberto, ó, esse cara aí namorava a dona do estabelecimento. Não dá, porque o cara está aqui, aí está no outro celular, até ele me dar a cola, o negócio desandou. Como é que eu vou orientar o meu cliente e dizer, vamos fazer um acordo? Ó, excelência, o senhor espera aqui, eu vou sair da conexão, vou ligar para o meu cliente para saber se pode ou não pode acordo. Então, enfim, essa falta de regramento causa, sim, insegurança, né? E sou, sim, aqui, sou solidário ao esforço que os juízes estão fazendo para não deixar a peteca cair, para não deixar que o ciclo pare, mas, como diz a própria desembargadora Maria Helena, entre seguir a celeridade e seguir a segurança, vamos optar pela segurança, né? E outra coisa, o mesmo regramento que autoriza fazer as audiências telepresenciais, ele também autoriza fazer as audiências mistas. E por que ninguém quer fazer audiência mista? Florianópolis ficou 30 dias sem um único óbito de Covid. Ninguém fez audiência por quê? Não vamos lotar os fóruns, vamos botar só as testemunhas. Só as testemunhas vão lá. Não precisa, o advogado continua no escritório, a parte continua. As testemunhas vão lá e falam a credibilidade, sabe? Então, essa situação me causa, sim, desconforto. Essa situação me faz entender que o momento não é o momento adequado para a gente ficar criando inovações no CPC, criar inovações na CLT. Então, é preciso a gente entender, né? Uma outra experiência que aconteceu comigo, doutor Marcos, fazia eu uma audiência e eu percebi assim, que eu estava indo bem e a testemunha, comecei a dar aquelas apertadas na testemunha, tal. Daqui a pouco a testemunha acabou ali acabou a conexão dela. Aí eu perguntei, pô, engraçado, enquanto estava bom o depoimento dela, a conexão estava perfeita. De uma hora para outra, quando eu comecei a apertar e ela começou a falar coisa que era importante para mim, caiu a conexão dela. Né? Uma outra coisa que estão fazendo aí, é na oralidade, é na fala do depoimento natural que as coisas se desenvolvem, que a verdade aparece. Não me parece uma boa técnica forense, e aqui desculpa os que pensam diferente, eu falar o seguinte, olha, doutor Marcos, nós vamos agora falar de hora extra. Aí fica fazendo todas aquelas perguntinhas de hora extra. Aí agora nós vamos falar de pagamento por fora. Aí o cara ali, quando está no pagamento por fora, falou de uma coisinha de hora extra, aí o juiz fala assim, não, hora extra nós já vimos. Não, agora não pode, já precluiu. Não, é na fala natural que as testemunhas que se revelam, né? Eu também, além de advogado, sou professor de letras formado, sou linguista. 55% da nossa linguagem, professor, ela é verbal. Perdão, ela é não verbal. Ou seja, ela não é pelo que eu digo, mas sim o meu comportamento. Eu falo, eu gesticulo. Se eu fico nervoso, eu vou ficar vermelho. Se eu começo a gaguejar,
se o meu pé está tremendo. Nós temos uma juíza muito querida, chamada doutora Miriam, eu acho que está agora até em São José, e ela falava, doutor Gilberto, a importância da linguagem corporal é tão grande que nós fazemos curso na Polícia Federal, com as polícias e tal, e muitas decisões e acordos são pautados na linguagem corporal. E aí agora, do dia para a noite, a linguagem corporal não tem mais valia nenhuma. Agora é só aqui, na tela, não acontece mais nada. Então, a gente, sabe? E nós estamos falando de 55% do que é dito. Então, professor, eu não sei como é que está o meu tempo aí, o senhor vai me orientando, vai sinalizando, eu tenho assunto para a gente conversar aqui, né? Então, são essas questões, e aí aqui, volto a repetir, quem é ruim, professor, quem tem má índole, terá potencializada a má índole, né? E a prova disso é o seguinte, coloque um celular na mão, no acesso nas redes sociais de um ignorante para ver os comentários que saem, para ver os fake news que acontecem, né? E a advocacia tem que estar atenta a tudo isso, né? Nós, enquanto advogados, nós precisamos fazer a nossa filtragem. Mas muitas do que acontecem por aí não é responsabilidade da advocacia. Se caiu a internet, se a testemunha não apareceu, espera lá. Vamos fazer uma reprise histórica. O Estado não quis mais cadastrar os processos, quem cadastra o processo agora é advogado. O Estado não quis mais fazer cálculo judicial, quem faz cálculo judicial é o advogado. O Estado não quer mais intimar testemunha, quem que sai intimando testemunha é o advogado. O Estado não quer se preocupar e não quer dar meios tecnológicos, quem que paga a conta é o advogado. Não dá. A advocacia não suporta esse mistério. Nós temos que estar focado em cuidar dos direitos individuais, dos direitos coletivos. Nós não temos que cuidar de responsabilidades que não são nossas. E não estou aqui dizendo que a advocacia é covarde. Oxalá Sobral Pinto já nos disse, né? A advocacia é profissão para os corajosos, né? E aí me preocupa, professor, que nós, como eu já disse anteriormente, os advogados inexperientes com a tecnologia, e aí aqui não precisa nem ser advogado mais velho, né? Eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha entrado num Zoom, num meeting dessas coisas, a gente acaba apanhando, né? Então, nesse sentido, é algo assim surreal, né? Surreal mesmo. Então, nós temos que entender, e aqui vai também uma dica à advocacia, a nova advocacia, essa coisa moderna, precisa ser precificada. Ai, doutor Gilberto, eu estou com uma dúvida. Aí o cara me gasta 30 minutos no telefone, quando não é no WhatsApp, e você ali não quer ser mal educado, você quer ser prestativo, gastou 30 minutos, e onde é que está a precificação dessa consulta em WhatsApp, né? Então, essas situações todas nós precisamos estar atentos. A advocacia tem sim uma responsabilidade. E é preciso, e aí aqui eu clamo, que o nosso judiciário seja solidário. Não adianta botar nas sentenças e no acordo princípio da solidariedade, princípio da isonomia. Que isonomia, professor Marcos? Eu estou no meu escritório, o meu cliente lá, dono de uma empresa que fatura milhões, está lá na tecnologia dele, e por hipótese o pobre coitado está lá na casa dele de pau a pique, com goteira, com 15 pila de crédito celular, para ficar 2 horas parado, tentando, na frente de um juiz, que todo mundo se treme na frente de um juiz, né? Tem gente que, se perguntar o nome da esposa, ele não diz o nome da esposa, de tanto medo que ele tem do juiz. Não é verdade? Então, nós temos que ter essa sensibilidade. E assim, com todo respeito, eu sei que os juízes querem trabalhar, mas se querem trabalhar, é aqueles juízes que não são grupo de risco, vamos trabalhar. Vamos voltar a fazer as audiências mistas. Vamos sentir o cheiro do povo. Vamos em busca de ajudar o povo. Tudo aquilo que nós prometemos no nosso juramento, nós vamos ter muito menos força sentado em casa. Então, é esse tipo de coisa que me causa esse sentimento de insatisfação. Todo esse pandemônio que nós estamos vivendo. Já não basta a dor dos entes que foram, desse pessoal que está doente, sabe? Então, professor, se nós fôssemos um país sério, eu costumo dizer, se nós fôssemos de fato um país sério,
nós não precisaríamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não precisaríamos do Estatuto do Idoso, nós não precisaríamos da Lei Maria da Penha. Com essas 3 normativas, já demonstram o caos que é o nosso país. E nós não precisamos imaginar que essas pessoas não precisam da advocacia altiva, corajosa, dinâmica. O governador disse que a advocacia não pode ir para as ruas, que não é atividade essencial. Teve que a OAB brilhantemente já tomar as medidas judiciais cabíveis para que o governador entendesse a importância da advocacia. A advocacia é tão importante quanto o médico. A advocacia é tão importante quanto qualquer outra profissão. Então, não vamos nos enclausurar em isolamento social. Vamos, sim, tomar o cuidado, máscara, gel, mas vamos, sim, em busca desse engrandecimento. É agora que o povo precisa da advocacia. Depois que passar a pandemia, não. Depois de passar a pandemia, nós não vamos viver como era antigamente, não, porque muitas das coisas nós vamos assumir, né? Coisa boa fazer uma reunião, né? Chama o cara da Bahia, chama o cara dos Estados Unidos, a reunião foi feita. Então, isso trouxe economia, né? A pandemia trouxe muita coisa boa também. Mas nós estamos aqui falando dos pandemônios, né? Nós estamos aqui falando que a advocacia precisa se reinventar. Então, nesse sentido, eu deixo aqui a minha solidariedade às pessoas, eu deixo aqui a minha solidariedade a esse momento de dificuldade, mas nós não vamos nos calar. Eu termino com uma frase, professor, de Freud, que fala o seguinte: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Então, se eu tiver que dar a minha vida pela advocacia, eu darei. Não consigo ficar em casa fingindo que está tudo mil maravilhas, trabalhando como se o processo é maravilha e tal. Não. Nós temos que ir para a rua com protocolos de segurança, com protocolos de higiene, para honrar o nosso juramento. E eu gostaria muito que o Judiciário, que o CNJ, parasse de contar metas, olhasse para o Ministério da Saúde, que está contando mortes, e verificasse que o pandemônio é aqui e é agora, professor. Eu me coloco à disposição para qualquer questionamento. Desculpa as críticas, são críticas de um cidadão, são críticas de um advogado que conheceu o Brasil advogando, são críticas de um advogado que sabe que, embora a lei é federal, cada estado está fazendo da sua forma, cada um escolhe uma plataforma, sabe? A minha sorte é que eu tenho um sócio, Daniel Kamei, que é japonês e entende tudo de tecnologia. Senão, eu não teria aqui a possibilidade de desenvolver a advocacia como eu estou desenvolvendo. Então, deixo aqui também o meu agradecimento àqueles que entendem de tecnologia, inclusive até a menina que me auxiliou, me deu aqui a colinha de como entrar na live aqui. E é isso que se espera do judiciário, que dê a cartilha para ensinar o povo como é que entra na internet, mas aquela linguagem simples, não ficar falando a linguagem técnica. Como é que eu vou falar para o seu analfabeto? Amigo, você tem que entrar aqui na plataforma colar e tal. O cara não entende. O crédito dele, quando ele fica lá na antessala, já acabou. 10 minutos que a audiência atrasa, porque naturalmente atrasa, acabou o crédito do sujeito. Aí faz o quê? Né? Então, professor, eu quero mais uma vez agradecer o convite, me coloco à disposição se algum questionamento houver, mas eu clamo a todos os advogados do Estado, a todos os advogados do Brasil, não vamos nos encovardar, não vamos temer a morte, porque a morte, os números estão aí. Morrer todo mundo vai um dia, você pode morrer em casa fazendo seu home office, né? E se é para viver trancado, olha, eu não sei se vale a pena. O mundo é bonito lá fora, as pessoas são bonitas, cada um sabe o que vai fazer da sua vida. Eu vim aqui para fazer um país melhor. Eu vim aqui para poder ajudar o próximo, eu vim aqui para poder ensinar, é por isso que sou advogado, é por isso que sou professor, porque eu quero me preocupar com o próximo. Fiquei 15 dias trancado porque tinha voltado de uma viagem internacional, foram um dos piores dias da minha vida. Não podia sair porque não podia contaminar ninguém e tal.
E aí eu comecei a ver, teve carnaval. E a Covid estava aqui no carnaval e ninguém fez nada, sabe? Então é o poder econômico. Então, quando interessa a Covid, vamos falar que é Covid. Quando não interessa, aí vamos dizer, usa máscara, usa gel. Vamos ser responsáveis, professor. Obrigado, professor Gilberto. Você sabe que tem uma coisa que o online nunca vai substituir o presencial, que é o barulho da salva de palmas. Tem falas que terminam e nos colocam quase que numa posição natural de bater palmas. E isso no online a gente não tem. Mas a fala do amigo é exatamente isso. É aquela fala que no presencial, na hora que você termina, a reação natural das pessoas é fazer uma salva de palmas. Obrigado por ter nos brindado com essa tua fala. E eu anotei algumas coisas para a gente conversar nesses 13 minutos aqui que nós temos. Aliás, fazer um carinho, um agradecimento muito especial aqui, uma série de pessoas, Gilberto, comentando e nos acompanhando aqui, a nossa querida Silvia Tomelin, a Janaína Prazeres, a Carol Ramusti, a dona Elza fazendo vários comentários, a nossa querida Marion, nosso secretário-geral Eduardo de Melo Souza entrou, deu um alô, Esair, nosso presidente da OAB Prev, Janaína Prazeres, já falei, nossa querida Giane está acompanhando do início ao fim, fazendo vários comentários, nosso querido Adriano Tavares, muito prestigiada essa nossa edição do WebESA, certamente pela sua presença. E vejam, a fala do Gilberto, ela me causou uma impressão tão gostosa que eu fiquei pensando como é que ele consegue, né, reunir tantas coisas. Aí depois eu fiquei pensando, nessa fala do Gilberto, tem o Gilberto advogado ele, profissional, privado, porque ele traz muita coisa prática do dia a dia dele, né? Nessa fala do Gilberto também tem o Gilberto, homem de instituição, homem institucional que defende os interesses da advocacia, presidente do Instituto de Advogados de Santa Catarina. E nessa fala do Gilberto também tem o professor, porque consegue reunir tudo isso de forma didática em 40 minutos. Então, se você não consegue reunir todas essas características, você não consegue ter essa conversa que eu tive aqui com o Gilberto. Parabéns. Como eu disse aqui, o Eduardo colocando de maneira muito correta, está descortinando muitas coisas. Para você descortinar, você tem que ser didático. E entre os requisitos, os recursos da didática, é você saber condensar o conteúdo numa pequena fração de tempo. Gilberto, uma coisa que me preocupa bastante, para a gente começar aqui rapidinho o nosso bate-bola de 10 minutinhos aqui a gente tem, tudo isso que tu colocasse de maneira muito correta, me parece que a realidade do Poder Judiciário, o sistema, vamos chamar, né, o sistema judiciário nacional que envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia, assim por diante, esse caos que nós já vivíamos, ele simplesmente foi potencializado pela Covid. Você não tem aí a Covid como fato gerador de qualquer coisa que você já não conseguisse imaginar ou não conseguisse perceber que ia acontecer. E aí um ponto muito importante que você colocou é que uma coisa é o advogado, a advogada, né, o profissional privado, ir lá tentar bater de frente com o juiz, com a juíza, com o Ministério Público e assim por diante. Vamos falar a verdade, esse advogado, essa advogada, sobretudo em comarcas com menos advogados e juízes, ele fica marcado, né? Ele acaba fechado e daqui a pouco ele pode ser prejudicado, na verdade não ele, né? O jurisdicionado, o cliente dele, né? E aí entra com tudo o papel institucional. Aí entra o sistema OAB, por meio da diretoria, da CAAF, da OAB Prev, da Sicob, da ESA, aí entra o Instituto dos Advogados do Brasil, o Instituto dos Advogados de Santa Catarina e assim por diante. O que tu acha que é papel das nossas instituições, e falando aqui de nós, né, sistema OAB como um todo e IASC, na defesa da advocacia, não só nesse tempo de pandemia, mas também no pandemônio que a gente já vivia? Professor, maravilhosa reflexão, né? Primeiro eu quero deixar bem claro que a OAB, a advocacia, o Instituto, a CAT, todas essas entidades correlatas, elas são, obviamente, solidárias à magistratura, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário.
Eu costumo dizer que somos todas irmãs siameses, né? É uma engrenagem. Se uma quebra, se o dente quebra, há falha no sistema. Essas críticas construtivas, em algum momento, algumas pessoas, alguns entes públicos não conseguem entender, mas não é por malícia, professor, é porque não faz parte da realidade delas. E eu vou dizer um exemplo que aconteceu comigo. A gente sempre ouviu falar de racismo, mas para mim é uma coisa muito distante. Por quê? Porque eu vivo num país racista e eu sou branco. Então eu não sei o que é racismo. Eu ouço pessoas falar sobre racismo. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu nunca fui visto como branco, eu era visto como latino. Então, a forma como eu era tratado, a forma como conversavam, algumas situações, eu me sentia desconfortável, eu sentia que havia uma discriminação. Então, precisou eu passar por isso para hoje, quando alguém fala em racismo, eu senti aquela tristeza que eu senti. Então, sou sim solidário às pessoas, às minorias, né? E aqui deixo também registrado o meu agradecimento às guerreiras que compõem o sistema da OAB, que, por incrível que pareça, uma dicotomia, a mesma sociedade que maltrata as mulheres é hoje protegida por esse monte de mulheres que compõem aí Cíntia Melim, Carol Rasmussen e todas aquelas da Comissão das Prerrogativas que estão nos defendendo, né? Então, meu dileto louvor a todas elas. Mas o que eu percebo, professor, é que, às vezes, o juiz está tão equidistante do fato social, às vezes o juiz não sabe o que não é ter uma internet, às vezes o juiz não sabe o que é não ter comida para comer, e aí você tem que fazer escolha. Ou eu vou comprar comida, ou eu vou botar crédito no celular, né? Ou eu vou trabalhar e vou sustentar minha família, ou eu vou tentar comprar alguma coisa, né? Então, outra coisa, nós não temos ônibus, né? Então, quer dizer, o pobre está cada vez mais pobre, ele não consegue nem se locomover, ele vai andar de Uber? Não tem como andar de Uber, né? E é o advogado que tem que mostrar ao juiz essas dificuldades. E se vamos falar de princípio de cooperação, princípio de solidariedade, já bastaria. O advogado fez uma petição dizendo: Excelência, não há condições de fazer o ato. Pronto. Não estamos falando de solidariedade? Não estamos falando de princípio da cooperação? Se o advogado peticionou, já basta. Não vamos imaginar que a advocacia é fraudulenta. Não vamos imaginar que o advogado está faltando com a verdade. Então, se nós somos irmãs siamesas, se o judiciário, quando precisa da gente para correr contra cortes orçamentários, para pedir estrutura, pedir contratação de pessoal, nós somos os primeiros a defendê-los, e aqui eu faço um registro histórico. Quando a ditadura correu com os ministros, correu com os juízes, foi a advocacia que se levantou a defender o Estado Democrático de Direito. Então, nós somos, sim, simpatizantes ao judiciário. Mas quando nós levamos o nosso clamor ao judiciário, ao CNJ, é preciso, sim, que lá eles exerçam o princípio da isonomia, o princípio da solidariedade e todos esses princípios. Nós não podemos criar castas, nós não podemos nos afastar do povo. Salvo, obviamente, que seja um juiz que tenha alguma doença, alguma situação sui generis, né, professor? Mas é preciso, sim, a advocacia estar vigilante, estar atenta, e tenho certeza aí que o doutor Rafael Horn, juntamente com toda a diretoria, tem feito um trabalho assim instigante, né? E só a pandemia mesmo para aguentar o presidente Rafael. Em 100 dias ele percorreu o estado inteiro, olha, bateu metas, bateu aí todos os recordes, sabe? E isso é importante. O advogado quer se ver assistido. O advogado quer se ver cuidado, zelado. A Caixa cuidando do advogado, a ESA cuidando do intelecto do advogado, o IASC cuidando da cultura jurídica. Então, todos esses conglomerados unidos, nós somos mais fortes, né? Então, professor, seria mais ou menos as ponderações em relação a essa primeira reflexão. Obrigado, professor. Nós temos aí mais 4 minutos para encerrar nossa live. Tudo que é bom acaba cedo, né? Tudo que é bom passa rápido, e como passou rápido essa nossa conversa.
Obrigado mais uma vez, meu querido professor, doutor, presidente e, sobretudo, amigo. Um amigo muito querido que a advocacia me deu, que o sistema OAB, que o IASC me deu. Obrigado, Gilberto. A gente fica honrado com a tua presença. Te passo a palavra para você se despedir de todo mundo aí. Temos 3 minutos. Então, vamos lá. Eu, obviamente, quero agradecer todos que aqui deixaram gentilmente os seus corações, as suas manifestações. Eu só tenho a mostrar minha gratidão. Aprendi muito essa troca, a gente sempre aprende mais do que ensina. As lives que nos antecedem, né? Estou aprendendo muito sobre direito econômico, por exemplo, né? Então, toda hora uma live diferente. Então, nós temos que também aprender a ter um calendário de informações virtuais, né? Porque é tudo muito novo, a gente não está acostumado. Quando a gente vê, perdi a live do professor Marcos. Então a gente tem que criar também essa política, né? Mas eu encerro também, professor, com uma frase do psiquiatra Carl Jung, que ele dizia o seguinte: domine todas as técnicas e todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, sejamos outra alma humana. E com isso eu digo, não deixemos que a tecnologia nos afaste. A tecnologia é para aproximar quem está distante, mas jamais para afastar quem está perto. Muito obrigado, agradeço a ESA, desejo aí sucesso imenso para todos vocês. Mais uma vez, obrigado por nos representar, obrigado pelaquela sessão brilhante, as suas emoções, as suas lágrimas também são minhas lágrimas, professor. Obrigado, queira muito bem, que não custa nada. Obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Falta aqui 30 segundos, pessoal. Queria também dar um tchau para todo mundo que acompanhou a nossa conversa de hoje. Não esqueçam, o calendário das demais edições do WebES dessa semana está lá no nosso Instagram. E não esqueçam, na quinta-feira, 19 horas, edição de número 100 do WebES, edição especial com o nosso presidente Rafael Warren. Obrigado, um abraço para todo mundo. Gilberto, um abraço, amigo. Parabéns, obrigado a todos. Uma boa semana, cuidem-se, seguros a todos, hein?